Minha voz está bem grave aqui nesse microfone. Boa noite, queridos. A graça e a paz, amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 16. Lucas 12, versículo 16. Amém? Queridos, nós estamos em uma série de mensagens intituladas Terminando Bem, amém? Porque nós sabemos que, na verdade, é importante começar bem, mas também é muito importante terminar bem, amém? Porque não adianta você começar alguma coisa e você o quê? Não? Exato, você não concluir. Então, nós estamos aprendendo e eu estou gostando muito dessa série de mensagens porque ela tem sido bem prática, né? Tem sido coisas que nós ouvimos e nós precisamos colocar logo em prática. Amém? E eu gosto de quando o Senhor ele trata dessa maneira com a gente, com a igreja, porque é algo que nós cremos, mas nós também temos que agir. Amém? E hoje não é diferente. O Senhor ele quer trazer uma palavra ao nosso coração, onde nós vamos ser impactados por essa palavra, mas nós também vamos precisar fazer algumas coisas em nossa vida. Amém? E eu quero dizer que eu fui muito sacudido por Deus e é o desejo do meu coração que você também seja, amém? Então, assim como eu disse, vamos ler lá em Lucas, capítulo 12, versículo do 16 ao 21. Diz o seguinte: Então lhes propôs uma parábola dizendo: O campo de um homem rico havia produzido com fartura. E ele pensava consigo mesmo: Que farei, pois não tenho onde guardar o que colhi? Então disse: Vou fazer isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e nele colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: Armazenaste muitos bens para vários anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus lhe disse: Insensato, esta noite te pedirão a tua vida. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Amém? Amém. Então, nós vamos aprender hoje um pouco com essa história. Nós vemos que é a história de um homem rico, que ele teve uma grande colheita, então ele teve uma ideia. Na verdade, primeiro ele se fez uma pergunta: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque eu já tenho tantas coisas que eu não tenho nem mais onde guardar essa colheita. Então ele disse: então eu vou quebrar tudo, desconstruir o que estava construído e construir ainda maior, para conseguir colocar todas essas coisas. E depois eu vou dizer para a minha alma: descansa, come, bebe, vai curtir, vai te alegrar, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer, então agora eu vou passar o resto da minha vida descansando. Só que, queridos, o final dessa história é muito triste. Pelo menos eu acho essa história triste, pois esse foi um projeto muito falido desse homem. Porque ele estava com esses planos, mas os planos desse homem rico eram totalmente diferentes dos planos de Deus, porque a partir daquele dia, naquela mesma noite, aquele homem ele iria morrer. Então, imagine o tanto que aquele homem trabalhou. Então, todos aqueles planos, todo o seu suor, então, foi por água abaixo. E é algo muito triste, porque ele não entendia qual era o propósito de Deus na vida dele. Aqui, quando se conta essa história, nós não vemos ele falando sobre Deus, sobre qualquer coisa, não é verdade? Ele está falando que ele iria derrubar os seus celeiros e construir outros, mas ele não disse: se for da vontade de Deus, eu irei fazer isso. Se for da vontade de Deus, eu irei fazer aquilo. Não, ele disse: eu vou fazer. Só que a partir do momento em que ele disse: eu vou fazer, Deus ele disse: não.
porque a tua história já chegou ao fim. Então, é uma história muito triste. E eu queria que nós pensássemos sobre essa história justamente para que nós não possamos ter o mesmo fim desse homem rico. Amém? Então, eu queria que nós pensássemos sobre 3 perguntas para não terminarmos como esse homem rico. E a primeira pergunta é: quais são as suas prioridades? E o tema, queridos, é: sua alma vale tudo? Esqueci do tema, ninguém me lembrou, misericórdia. O tema de hoje é: a sua alma, ela vale tudo? E eu queria pensar com você o primeiro ponto sobre quais são as suas prioridades. Então, quando nós lemos o verso 16, diz o seguinte: então lhe propôs uma parábola dizendo: o campo de um homem rico havia produzido com fartura. Então, a primeira coisa que nós devemos observar nessa história é que esse homem, ele já era rico. Não sei quantos aqui perceberam isso, mas eu fui perceber isso há pouco tempo. Por quê? Porque nós podemos pensar, não, esse homem está trabalhando porque ele queria juntar tesouros, né? Ele queria, assim, melhorar a condição financeira dele, mas não, ele não queria melhorar, ele já era um homem rico. Então, esse é um fato, porque ele já tinha o seu sustento, ele já tinha, vamos dizer assim, com que viver, né? Então, ele já tinha, com certeza, tido várias outras colheitas e o celeiro dele já estava cheio. Quando nós lemos essa história, nós percebemos que os celeiros dele já estavam cheios. Só que como ele ganhou mais coisas, ele conquistou mais coisas, ele disse, então eu vou derrubar e eu vou construir outros ainda maiores. Amém? Então, essa é a primeira coisa que nós podemos parar para observar. E eu queria deixar aqui bem claro que esse sermão ele não vem com o intuito da gente dizer assim, então quer dizer que eu não tenho que trabalhar, eu não tenho que correr atrás dos meus sonhos, eu não vou trabalhar, o pastor ele vai sustentar todo mundo a partir de hoje. Vai, pastor? Com oração. Ô, glória. Com oração, né? Só se for. Não é esse o intuito desse sermão, queridos. De dizer, você não deve mais trabalhar, você não deve buscar pelos seus sonhos, pelos seus projetos. Não é esse o intuito desse sermão. Mas o intuito desse sermão é que nós possamos sair daqui fazendo uma análise geral da nossa vida, amém? Que nós possamos analisar a nossa vida e possamos perceber o que será que tem sido a minha prioridade hoje. Então, essa pergunta ela é muito profunda, porque prioridade é aquilo que nós priorizamos. A palavra ela já diz em si, né? Então, é aquilo que você não pode deixar de fazer. O que será que nós não podemos deixar de fazer? Quando nós olhamos ali para essa história, é impossível a gente não lembrar de Maria e Marta. Marta e Maria, né? Marta e Maria estavam ali, Deus, Jesus, o próprio Deus encarnado na terra, estava ali na casa delas. Mas Marta, ela estava trabalhando para receber da melhor forma Jesus. Isso é algo muito lindo, não é verdade? Alguém, poxa, ela está se esforçando, ela está ali fazendo a melhor comida, e ela está varrendo a casa, e ela está arrumando para que Jesus fosse recebido da melhor maneira. Só que, queridos, Jesus, ele ama a simplicidade. Sabe, às vezes, eu acredito que eu falo por mim, às vezes eu preciso voltar para esse lugar de simplicidade no Senhor, amém? E eu creio que é algo que a igreja do Senhor ela precisa entender, que Jesus ele trouxe um evangelho para nós simples. Um evangelho simples, o evangelho de Jesus é simples. É tão simples que ele explicava com coisas do cotidiano, não é verdade? Então, quando ele se encontrava com a multidão, ele não ia ao encontro daquela multidão com muita teologia, com várias coisas. Se bem que quando nós vamos estudar profundamente, aquilo que Jesus falava é sim algo profundo e teológico. É verdade. Mas Jesus ele sempre trazia da forma mais simples possível, porque o evangelho de Jesus ele precisa ser vivido todos os dias, amém? Então, Jesus ele ama a simplicidade. Então, Maria, ela escolheu esse lugar de simplicidade. Ela estava ali
E eu imagino Marta ali zangada e dizendo, meu Deus, eu estou precisando de ajuda e Maria não vem me ajudar. Mas Maria, ela escolheu a melhor parte. Maria, ela escolheu estar aos pés de Jesus, amém? E Jesus, queridos, ele é um rei que merece tudo. Não foi isso que nós acabamos de cantar? Tu és digno de tudo. Ele merece tudo, ele merece todas as coisas, sabe? Se a gente fosse dizer aqui, o que será? Pense comigo. Se hoje fosse aniversário, eu vou falar até uma heresia, misericórdia. Se hoje fosse aniversário de Deus, o que é que você daria para ele? Pense, reflita. Alguém tem um palpite? Ninguém tem palpite nenhum. Se hoje fosse aniversário de Deus. Ok, amém, glória a Deus. Uma palma para São Francisco. Tá igual na célula, né? Mas agora eu pergunto para vocês. Amém. Deus, ele é o criador de todas as coisas, ele é o rei de todas as coisas. Nós podemos o quê? Nos prostrar e adorá-lo. Mas agora eu quero perguntar para vocês, só isso basta? Só isso já é suficiente? Só isso já está bom demais? Será que só isso já está à altura do nosso Deus? Quem acha que sim? Quem acha que não? Não. Mas sabe, agora eu vou dizer algo para vocês. Mesmo não sendo o suficiente, porque Ele é Deus, Ele é o Rei, mas Deus, Ele ama isso. E se vocês me perguntaram o porquê, eu não sei. Eu não sei por que Jesus se entregou. Tá, Ele se entregou por amor, porque Ele nos amou. Mas por que Jesus ele nos ama tanto? Aí a gente vai entrar em uma série de perguntas, não é verdade? Porque, queridos, a única coisa que eu posso oferecer para Deus é a minha própria vida. E às vezes a gente não oferece nem isso, sabe? A única coisa que eu posso oferecer para Deus é o meu tempo. E às vezes a gente não oferece nem isso. A única coisa que eu posso oferecer para Deus é uma adoração, é espírito em verdade. E às vezes a gente não oferece nem isso. A gente oferece uma adoração, mais ou menos. A nossa vida está sempre mais ou menos. Ah, minha vida, como é que está o seu trabalho? Está bom. Como é que está na criação dos seus filhos? Está bem. Como é que está no seu casamento? Está bem. Como é que está a sua vida com Deus? Está mais ou menos. Não é verdade? Tá, assim, tá tudo legal, mas na nossa vida com Deus sempre está mais ou menos. Queridos, Deus, Ele deseja mais do que tudo que você possa oferecer para Ele. Ele deseja simplesmente a sua vida. Amém? Diga para a pessoa do seu lado assim para despertar. Deus, Ele deseja você. Amém? E sabe, isso é muito profundo. Marta, ela estava fazendo um monte de coisa para Jesus, mas Jesus, ele amou o coração de Maria, porque Maria, ela estava com ele. E Jesus, ele ama a nossa companhia. E nós podemos ver isso com alguns exemplos, por exemplo, com Adão. Deus, ele ia todos os dias ali conversar com Adão, com Eva. E a palavra de Deus diz que ele ia lá todo fim de tarde conversar e perguntar sobre o dia, e altas conversas legais. E eu fico imaginando isso. E Deus, ele amava isso. E eu acredito que Adão, ele também amava. Quando a gente vai ver essa história, a Bíblia ela não foca muito de como Adão e Eva ficou depois que eles foram expulsos do jardim. Mas eu imagino realmente que Adão, algo que ele mais sentiu saudades foi da presença de Deus. Algo que ele mais sentiu saudades foi da amizade que ele tinha com Deus. Porque, sabe, queridos, nós podemos nos completar em todas as áreas da nossa vida, mas se nós não somos um com Ele, sabe, nós vivemos uma vida triste e vazia. Nós podemos estar completos em tudo, mas, queridos, se faltar Jesus, não dá. E um outro exemplo é Moisés. Deus, ele sempre se encontrava com Moisés. E a música também que a gente acabou de cantar, né?
conta justamente essa história que Deus ele queria se relacionar com o seu povo. Só que Moisés ele falou para o seu povo e o povo foi lá. Só que a partir do momento que a glória de Deus foi começando a ser manifesta, o povo acabou ficando com medo e disse assim: não, Moisés, vai lá em nosso lugar. Então esse é o sentido dessa canção que nós cantamos. E Jesus e Deus, na verdade, ele também amava estar ali com Moisés. E Moisés era um grande amigo de Deus. Ficava dias ali com Deus e a face de Moisés brilhava depois. Então, imagina o ambiente de glória. Quantos aqui gostaram desse ambiente de adoração que o Senhor nos proporcionou? Amém? Agora imagine, querido, se todo mundo aqui tivesse com o rosto brilhando. Então imagine como era esse ambiente de adoração. Se nós, poxa, aqui foi tão bom, então com Moisés, queridos, com certeza era muito além do que isso. Era algo muito mais profundo. E também com Davi, nós vemos que Deus ele se relacionava com Davi, Davi buscava pela presença de Deus. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos simplesmente para dizer que Deus ele precisa ser prioridade em nossa vida, amém? Sabe, estar com Deus, gastar o nosso tempo, não é nem gastar, é investir o nosso tempo estando com Ele. Isso precisa, queridos, estar no nosso coração. Isso precisa ser prioridade na nossa vida, amém? Agora, queridos, eu quero fazer uma dinâmica com a igreja. E eu acredito que tenha 2 jovens aí, bem bonitos. Pode se colocar de pé, que estão com alguns papéis. 2, só um, né? Divide aí com o seu Carlos, por favor. Amém. Podem começar a distribuir para todo mundo. Bem rápido, bem rápido, bem rápido. Quem não tem caneta ou lápis, fica com a mão estendida. Ok. Eita, glória. Que eles vão passar aí e vão dar para vocês, tá bom? Quando eles entregarem, vocês dizem assim: eu não tenho caneta, eu não tenho lápis. Gente, eu trouxe hidrocor, um monte de coisa só para você fazer uma anotação rápida, tá? Corre, corre, corre. Amém. Deu para todo mundo? Amém? Tá. Quem ainda não está com caneta, lápis, alguma coisa? Parece que aumentou. Eles estão entregando ali. Fica com a sua mão estendida, tá bom? Acabou? Acabou a caneta? Tá. Quem ainda não tem caneta ou lápis? Tá. Tem fileira que tem, né? Você divide aí. Mas é bem rapidinho. Seguinte, eu disse que seria algo bem prático, amém? Então, esse papel você vai levar para sua casa, você vai refletir.
eu quero que você agora faça a sua rotina diária. Vou explicar para vocês. Como assim? Quanto tempo você gasta com o quê? Só que você vai começar essa rotina colocando aí aquilo que você mais gasta tempo no dia. Por exemplo, assim, rapaz, no dia você tem 24 horas para distribuir bem aí. Rapaz, no dia eu durmo 8 horas, então eu gasto 8 horas dormindo, é o tempo que eu mais gasto. Aí você vai começar a colocar assim, 8 horas dormindo. Eu gasto 8 horas no serviço, 8 horas no serviço. Eu gasto misericórdia. Eu gasto 3 horas assistindo TV. Você vai colocar 3 horas assistindo TV. É para vocês serem sinceros com vocês mesmos, tá? Porque senão não vai dar certo. Eu gasto 30 minutos orando. 30 minutos orando. Eu gasto 2 horas discipulando. 2 horas discipulando. E você vai fazer isso daí bem rapidinho. 2 minutinhos. 2 minutos. Vou cronometrar aqui. Quando você terminar, você passa a caneta para quem não tem, tá bom? Coloque de tudo. Mexendo no celular, coloque o tempo que você acha que você gasta mexendo no celular, que você gasta saindo com os amigos. Sei lá. É de tudo que é para colocar. Quem acabar vai passando aí o lápis, a caneta para outra pessoa, tá bom? Quem acabou, levanta a mão. Quem aí está precisando de lápis caneta, levanta a mão. Aí você dá para essa pessoa que está com a mão levantada, tá? Se você ainda está com lápis, com a caneta, com alguma coisa. Irmã Maria, acabou? Alguém está precisando? Ó, pode dar aqui para a Adilson, irmã Maria. A caneta. Isso. Pode pegar lá. Tá lá com a Andressa. Só mais um minutinho, só mais um minutinho. Qualquer coisa você finaliza a sua lista em casa. Amém.
Se você não terminou, enquanto eu vou falando, você pode ir terminando, eu termino em casa. Mas agora eu queria te desafiar a olhar para essa lista e ler cada ponto que você colocou. Amém? Faça uma análise aí, cada ponto que você colocou. Pode ler, pode ler. Não, só aí você lê para você mesmo. Uma pergunta assim geral. Quem aqui colocou 3 horas de oração? Nenhum. Aí levantou assim, eu... Amém, glória a Deus. Quem aqui colocou 8 horas de trabalho? Ou mais? Eita. Aí sim. Queridos, é só uma lista para a gente refletir algo. Sabe? Nós somos seres espirituais, mas nós somos seres carnais. E é lógico que como seres terrenos, nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer as nossas coisas. Mas, queridos, sabe, Deus, Jesus, Ele merece ser prioridade em nossa vida, amém? Sabe, mesmo que a gente não coloque 3, 4 horas, 5 horas de oração, mas, sabe, pelo menos um tempo de oração. Porque Deus, Ele se agrada, igual eu falei, da simplicidade. Às vezes realmente você está tão corrido, mas você ali prioriza a Deus e coloca 30 minutos de oração. 30 minutos de oração é pouca coisa para um dia que tem 24 horas e a gente passa várias horas fazendo várias outras coisas, não é verdade? Mas sabe, se aqueles 30 minutos de oração que você colocou realmente forem 30 minutos de uma oração profunda, Deus, Ele vai receber a sua oração e Ele vai se agradar do seu coração, amém? Agora, se você pode orar mais de 30 minutos, mais de 1 hora, se você pode estar mais ali na presença de Deus, sabe, queridos, que nós possamos buscar por isso, que nós possamos buscar por estudar as Escrituras, sabe, buscar por estar realmente na presença de Deus, sabe? Contar algo para vocês, eu costumo estudar, assim, estudar que eu falo na minha vida secular, eu costumo estudar pela madrugada. Então, começa assim umas 11 horas, às vezes vou até umas 3h30. Eu achei engraçado que da última vez que eu preguei, que eu desci aqui, a Poliana disse assim, meu filho, tá tudo bem contigo? Aí eu disse, por que, Poliana? Ela disse, não, é porque tu tá cheio de olheiras. Eu disse, não, Paulo, eu estou em semana de prova. Mas assim, às vezes eu paro e reflito, quando eu estou ali realmente naquele momento estudando e tal, e eu paro assim, rapaz, deixa eu pensar bem aqui. Às vezes eu vou dormir, eu não tirei um momento com Deus, mas por que eu também não sacrifico um pouquinho do meu sono para tirar um tempo com Deus? Não é verdade, queridos? Então, às vezes, a gente sacrifica o nosso sono, a gente sacrifica tantas coisas para fazer outras coisas. Mas por que com Deus Deus, Ele entende. Ontem, na célula, nós estávamos conversando sobre isso. Eu não dei o meu melhor, mas Deus, Ele recebe assim mesmo, Ele entende. Queridos, Deus, Ele não recebe, não. Tá? Deus, Ele não recebe qualquer coisa, porque o nosso Deus, Ele não é um Deus de bagunça. Ele é um Deus de excelência, amém? E Ele ama quando nós fazemos, não quando nós simplesmente fazemos, mas quando nós estamos com Ele por completo, amém? Glória a Deus. Então, leve para casa, reflita nesse papel, diga assim, rapaz, talvez eu estou dando mais tempo para isso, talvez eu possa tirar o tempo disso e colocar mais tempo aqui para outra coisa, mais tempo que possa me acrescentar naquilo que é eterno. Porque nós devemos plantar naquilo que vai nos levar para a eternidade, amém? Para aquilo que vai ecoar por toda uma eternidade, amém? Então, queridos, às vezes no nosso dia a dia tantas coisas nos atraem, são tantas prioridades, sabe? Mas feliz é o povo que corresponde ao chamado do noivo, amém? A palavra de Deus diz lá em Salmos 89, versículo 15, bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, que anda com o Senhor na luz da sua face, amém?
Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. E sabe, queridos, não há lugar melhor para se estar do que na presença do nosso amado. Sabe, não há lugar melhor de festa do que quando nós estamos com Ele. Ali é o lugar festivo. É quando nós conhecemos a voz do noivo, nós corremos, correspondemos. Sabe, queridos, tantas vezes eu sei que isso não acontece só comigo. De um dia, às vezes, está assim, tantas coisas e você sente assim um noivo te chamando, você sente assim Deus te chamando. Tira um tempo de oração. E às vezes você está ali tão corrido, mas às vezes quando você corresponde àquele chamado, quando você ouve a voz do noivo e corresponde à voz do noivo, você diz assim, meu Deus, eu realmente devia estar aqui. Não é verdade? Então, que nós possamos corresponder à voz do nosso amado, amém? Que a nossa prioridade possa ser o Abba, o nosso primeiro respirar, o nosso primeiro bom dia. Às vezes a gente está tão acostumado em acordar, pegar o celular e ver logo as notícias, ver logo, às vezes não é nem notícia, às vezes é só para ver o WhatsApp mesmo. Mas sabe, queridos, eu queria desafiá-lo a que o seu primeiro respirar, que o seu primeiro bom dia do seu dia possa ser dado para Deus, amém? Sabe, que você possa levantar e abrir os olhos e dizer, Deus, bom dia, porque eu acordei, porque o Senhor me deu mais um dia de vida, amém? Salmos 5:3 diz, de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança, amém? Então, que essa possa ser o nosso estilo de vida. Queridos, a segunda coisa que eu queria pensar com você é, quais são os seus propósitos? Quais são os seus propósitos? Então, o propósito desse homem era terminar a sua vida usufruindo de tudo aquilo que ele já havia trabalhado, já havia ralado, já havia conseguido. Então, imagine quanto tempo esse homem ele demorou para juntar tantos tesouros, tantos alimentos, tantas coisas. Eu imagino que foi uma vida inteira. Ele guardando tesouro e trabalhando para que ele pudesse ter o fim que ele queria. Só que, queridos, tanto suor, tanta luta, foi um fim falido. Sabe, o propósito dele foi um propósito falido. E quando eu estava lendo essa palavra, eu lembrei de um filme que eu não recomendo para você se você não quiser passar raiva. Mas o nome do filme é Vivário. Eu vou resumir o filme rapidamente aqui para vocês. Mas era um casal que eles queriam alugar um apartamento, uma casa, um condomínio. Então, eles vão em um determinado local onde fazia isso e o cara lá, que era basicamente o dono do condomínio, leva eles para esse condomínio. E só que a partir do momento que eles chegam lá nesse condomínio, o cara ele desaparece, ele some e aí fica só o casal lá. Então, eles falaram assim, o cara deixou a gente aqui sozinho, vamos embora. E aí eles ficam atrás do homem, só que não encontram. E eles falaram, a gente gostou, só que aí não vai ter como fechar, porque o homem foi embora. Só que quando eles pegam o carro e eles tentam sair desse condomínio, eles não conseguem encontrar a saída. E todo lugar que eles rodavam, eles voltavam para o mesmo lugar, para aquela casa. E o certo, queridos, foi que eles ficaram presos ali. Só que algo interessante é que o homem, o esposo, antes deles irem para lá, eles eram um casal bem unido. Só que depois, assim, eles começaram a ficar desunidos, né? Começaram a brigar lá. E o certo é que aquele homem ele encontrou um solo. E ele percebeu que o solo ele era pastoso. Então, o que ele pensou? Eu vou cavar, porque com certeza aqui vai dar em algum lugar. Então, o certo, queridos, foi que aquele homem ele cavou. Ele cavou. Ele cavou. Ele cavou muito. Ele cavou a vida dele toda. E, queridos, no final ele encontrou algo. E é algo bem forte. Sabe o que ele encontrou? Ele encontrou um caixão. E quando ele abriu aquele caixão, quem estava lá dentro do caixão era ele mesmo. Então, ou seja, ele gastou a vida dele toda fazendo algo que não deu em nada. E só que esse filme ele traz justamente essa reflexão. Sabe, ele deixou de curtir, talvez ali, mesmo eles estando presos, mas eles poderiam ter tido uma vida melhor ali.
Então, ele deixou de estar com a sua esposa, ele deixou de gastar tempo com aquilo que ele gastava antes e começou a cavar em um projeto que foi totalmente falido. E sabe, queridos, eu queria trazer essa reflexão para a nossa vida. O que será que nós temos cavado tanto? Sabe? Rapaz, o meu esforço é tudinho só para isso aqui. Rapaz, eu vou lutar só para isso daqui. Mas sabe, querido, será que realmente esse é o seu propósito de vida? Porque às vezes nós pensamos que nós temos um propósito. Na verdade, às vezes nós temos um objetivo, nós temos um propósito, mas nós muitas das vezes fazemos aquilo que esse homem rico ele fez, sabe? Não consultamos a Deus. Deus, será que realmente esse é o meu propósito? Será que eu tenho que gastar todos os dias da minha vida com isso, fazendo isso? Porque, querido, se você gastar todos os dias da sua vida investindo no seu propósito, realmente no seu propósito, se você morrer, você vai morrer bem. Mas já pensou que triste você gastar todos os dias da sua vida em um propósito que não era o seu propósito? E sabe, você vai terminar ali a sua vida e você não cumpriu com o seu propósito. Sabe, queridos, que triste é não conseguirmos cumprir com o propósito que Deus ele tem para nós. E a nossa vida ela é movida por propósitos. Sabe, nós temos propósitos em tudo. Se nós não tivermos propósitos, a gente pode morrer hoje. Misericórdia, quem aqui quer ser o primeiro? Brincadeira, gente. Mas se nós não tivermos propósito, querida, acabou a vida. Porque você vai viver fazendo o quê? Não é verdade? Eu estou vivendo aqui, mas eu não tenho propósito nenhum. Então, não é verdade? Mas quando nós temos um propósito, nós trabalhamos para esse propósito. E eu queria fazer algumas perguntas de reflexão. Qual o seu propósito em sair de casa todos os dias para trabalhar? Qual o seu propósito em estudar? Ou você que é pai, qual o seu propósito em mandar o seu filho todos os dias para a escola? Qual é o seu propósito estando aqui hoje? Qual é o seu propósito em ir para uma célula todo sábado? Qual é o seu propósito fazer devocional todos os dias? Sabe, queridos, essas coisas são coisas que nós devemos refletir, porque o que é que eu estou fazendo em uma célula todo sábado? Quantos aqui já pararam para refletir isso? Às vezes eu estou na minha célula e eu fico pensando nisso. Será que minha célula está cumprida com um propósito? E eu acredito que isso é saudável, porque se nós não vivermos, queridos, baseados em um propósito, sabe, é só mais um encontro de amigos, uma célula. Sabe, o nosso devocional é só mais uma leitura de um livro qualquer, entre aspas. É como se estivesse lendo um livro. Se nós não tivermos o propósito estabelecido, tudo isso que nós fazemos se torna vazios. Mas quando nós encontramos propósito em Deus, tudo começa a ter um sentido. Amém? Então existe, sabe, querido, se existe um propósito comum entre nós, é que nós precisamos viver para a glória de Deus. Sabe, Efésios 1, versículos 5 e 6 diz: em amor ele nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, sabe, se todos nós temos um propósito em comum, esse propósito é que nós precisamos viver para a honra e glória de Deus. Amém? Sabe, queridos, eu preciso dar alegria para Deus, eu preciso dar alegria para Jesus. Sabe, nós conseguimos entristecer o coração de Deus, mas nós também conseguimos alegrar o coração de Deus, a partir do momento em que nós vivemos para a sua glória, amém? Então, esse é o nosso propósito em comum, viver para a glória de Deus. Sabe, que possamos viver intensamente para esse Deus que merece tudo. Paulo, ele é um exemplo. Paulo é alguém que, quando ele estava no mundo, ele vivia intensamente no mundo. Na verdade, mundo entre aspas, né? Quando ele era fariseu. Então, ali ele estudava e tudo, era um religioso, era o melhor religioso que tinha. Então, só que a partir do momento em que ele entregou a sua vida para Jesus, ele se tornou
o melhor também, sabe? Ele buscou a Deus de uma forma que até hoje nós falamos sobre Paulo. E quantos aqui são impactados pela vida de Paulo? Eu sou. Então, sabe, queridos, Paulo ele era intenso quando ele não servia a Deus, mas ele se tornou intenso também a partir do momento que ele serviu a Deus e começou a servir a Deus. E sabe, queridos, isso é algo que muitas das vezes, sinceramente, me incomoda. Porque tantas das vezes nós colocamos tantos obstáculos para pequenas coisas. Ah, vamos ter um evangelismo ali. Ali aonde? Ali em outro bairro. Ah, em outro bairro? Ah, por que não é aqui mesmo? Ah, eu não vou não. Mas vamos ali. Vamos ali numa festa. Onde é? Lá na Raposa. Só coloca meu nome, como é que eu vou? Sabe, quando éramos do mundo era assim. É lá no São José de Ribamar. Panacoatira, sei lá, o lugar mais longe que vocês pensarem. Rapaz, eu vou sim, isso, coloca meu nome aí. Ah, vamos fazer um evangelismo bem aqui no Bom Milagre. Bom Milagre, é longe que só. Sabe, queridos, parece que as coisas elas mudam, parece que até a distância ela muda, não é verdade? Vamos fazer um evangelismo lá no Maiobão. Vou nada. Lá no Maiobão. Então, sabe, muda. Não é verdade? Sabe algo que eu ficava, em nome de Jesus. Muito indignado também é quando eu olho, sabe, época de carnaval, ali na Rua de Claudiane, eles gostam, né, de estar ensaiando ali, em nome de Jesus, amém, eita glória. Então, eles gostavam, né, de ficar ali ensaiando, e sabe, queridos, às vezes era 11 horas, às vezes era meia-noite, e às vezes eu estava ali sentado por ali, né, às vezes estava na casa de Claudiane, sei lá, conversando alguma coisa, e eu via, sabe, tipo, eles suando, mas dançando, e aí, não, ainda não tá bom, bora de novo, e aí, de novo, e era a gente que erguia a mão, e erguia a pé e tudo. Aí, rapaz, vamos ali no ensaio do pule. Gente, o passo é assim. Aí a pessoa faz o passo assim. A perna é aqui. Aí a pessoa faz só assim. Sabe, queridos, Deus, Ele merece que nós possamos viver uma vida intensa para Ele. Sabe, se nós éramos assim no mundo, para Deus nós temos que ser 1000 vezes melhor, amém? Sabe, se nós vivíamos intensamente no mundo, então para Deus eu quero viver mais intensamente. Rapaz, quando eu era do mundo eu convidava todo mundo para beber, então agora eu vou convidar todo mundo para minha célula. Amém? Quando eu era do mundo eu era um influenciador, então agora eu vou influenciar as pessoas para viverem para Cristo. Sabe, onde quer que eu esteja, eu vou puxar assunto, e eu vou falar de Jesus, e eu vou ganhar vidas. Sabe, queridos, precisa ser assim. Porque parece que a gente está vivo no mundo, parece que a palavra ela ficou ao contrário. Sabe, recebeu a Cristo, você tem vida e abundância. Não, é lá no mundo que eu tinha vida. Aí entrou aqui, está todo mundo apático, misericórdia. Sabe, queridos, misericórdia de verdade. Que a igreja do Senhor possa se levantar um clamor a respeito disso. De verdade, que as nossas células possam cumprir com o propósito. Sabe, que no seu discipulado você possa estar lá dizendo assim, meu discipulador, eu quero aprender mais da palavra. Sabe, meu discipulador, eu quero estar aqui, que você possa marcar o seu discipulado. Sabe, que você possa ir para a célula e você não aceite. Rapaz, se eu fosse para uma festa, eu ia levar uma galera. Mas aqui na célula eu não estou trazendo, não, eu vou atrás de alguém. Mesmo que a pessoa não vá, mas eu vou bater lá na porta dela. Eu vou mandar uma mensagem. Sabe, eu vou fazer alguma coisa. Sabe, queridos, é tempo da igreja estar inquieta. Porque, sabe, se existe uma coisa que nós temos certeza, queridos, é que Jesus logo vem. Sabe, Jesus logo vem, o nosso clamor precisa ser Maranata. Mas como nós vamos clamar Maranata, se nós não estamos trazendo ninguém para o reino, se nós não estamos agregando ninguém na sua casa? Ontem, seu Catarina, ele deu um exemplo, né? Ele falou. A gente estava conversando justamente sobre isso na célula, e ele disse assim, Daniel, tu sabe por que eu sou um dos primeiros a chegar na igreja? Eu fico zangado quando eu não chego um dos primeiros. E ele disse assim, porque quando eu ia para uma festa, eu chegava antes que o DJ. Ele disse que ele chegava antes que o DJ, então aqui na igreja ele precisa chegar também antes que o ministério de louvor. Não é verdade?
Mas é verdade, queridos. E eu disse, nossa, então agora eu entendi porque o senhor realmente chega bem cedo, né? E glória a Deus por isso, queridos, porque precisa ser assim. Sabe? Precisamos dar o nosso melhor a esse Deus que é digno de tudo. Amém? Então a palavra de Deus diz lá em Jó, capítulo 12, versículo 10, que em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Amém? Então, eu e você, o meu fôlego, o meu respirar aí bem forte assim agora. A palavra de Deus diz em Gênesis que esse fôlego bem que você acabou de respirar, sabe de onde ele veio? Do sopro de Deus, amém? Sabe, queridos, cada fôlego nosso deve ser para a honra e glória dele, amém? E a última coisa, a última pergunta que nós devemos pensar é: as suas prioridades e propósitos são os mesmos de Deus? Nós falamos sobre prioridades, falamos sobre propósitos, e nós vamos encerrar falando sobre: será que as minhas prioridades e os meus propósitos são os mesmos do de Deus? Então, assim como eu já disse, o fim da história daquele rico insensato foi muito triste, porque a sua prioridade e seu propósito não era o mesmo do de Deus. Então, ele perdeu a sua vida. E quando ele pensava que ele ia usufruir de tudo, Deus ele disse: não, porque a tua vida ela acaba hoje. E sabe, queridos, ele investiu em tudo, mas ele esqueceu de investir em algo muito profundo. Ele esqueceu de investir na sua própria alma. E sabe, queridos, a nossa alma, ela vale mais do que tudo. Sabe, a sua alma, a sua vida foi capaz de fazer um Deus deixar o seu trono de glória e vir morrer por você. Então, você realmente acredita que você vale pouco? Você realmente acredita que a sua vida não vale nada? Se o próprio Deus ele deixou o seu trono, e eu já disse para vocês que eu não sei porque Jesus ele nos ama tanto assim, mas a nossa vida foi capaz de fazer com que um Deus deixasse o seu trono e morresse por nós. Sabe, queridos, você tem um valor muito grande. Amém? Você tem um valor muito grande, você é precioso, você é preciosa. E às vezes a gente não sabe, o valor da nossa alma. Sabe, você sabe o valor da sua alma. Como você tem alimentado a sua alma. Então, eu imagino que esse homem, após Deus ter falado com ele, acredito que ele ficou extremamente triste. Ficou pensando: meu Deus, eu gastei minha vida toda com isso e não deu nada certo. Eu acredito que talvez ele pensou: nossa, eu sacrifiquei tantas coisas que eu não deveria ter sacrificado. Nossa, talvez um tempo que eu deveria ter gasto, sabe? Será que realmente eu deveria ter buscado a Deus? Eu deveria ter dado mais atenção à minha esposa? Eu deveria ter cuidado melhor dos meus filhos, mas eu investi tanto nisso. E no final não era o propósito de Deus na minha vida. Eu imagino que foram essas reflexões que ele fez. E sabe, que triste é isso, não é verdade? Então, existem duas coisas que nós podemos ter certeza nessa vida. A primeira eu já falei, que Jesus ele está vindo nos buscar, amém? Então, a palavra de Deus diz lá em João 14:3, e quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também, amém? Então, isso Jesus quem falou. E a palavra de Deus diz também lá em Números 23:19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir alguma coisa, queridos? Deus ele prometeu, mas Deus prometeu, mas ele não vai cumprir, não. Da onde a gente já viu isso? Lugar nenhum. Porque ele fala e ele cumpre, amém? Ele é fiel e verdadeiro, e ele vem nos buscar. E a segunda coisa que nós podemos ter certeza é que nós prestaremos conta da nossa vida com ele. Pode ter certeza disso. Daniel, é tu que está falando? Não, está escrito lá em Romanos 14, do 11 ao 12. Portanto, está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor,
Diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Deste modo, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Amém? Então haverá um grande dia em que Ele virá e todo joelho irá se dobrar. E aquele que acredita, que não acredita, irá se dobrar também. Porque não vai ter mais o que falar, queridos. Ele vem e todo olho verá. Mas nesse dia será um dia de grande glória, de grande alegria para a igreja do Senhor. Mas também será dia onde nós prestaremos conta da nossa vida. E sabe, queridos, algo que nós precisamos estar é sincronizados com o céu. Que nós possamos viver todos os dias sincronizados com o céu. Amém? Porque, sabe, nós vamos prestar conta da nossa vida. Você diz assim, não, a minha vida cuido eu. A minha vida eu faço o que eu quiser. Será? Você tem um dono. Você tem um dono. Será que você faz o que você quiser realmente da sua vida? Não, queridos. Você pode ter certeza que Jesus ele virá. E naquele dia nós prestaremos contas. E em nome de Jesus, a igreja do Senhor irá apresentar as mãos cheias de tesouros eternos. Amém? Sabe, que nós possamos ajuntar tesouros celestiais, tesouros eternos, não tesouros terrenos. A nossa vida secular nós precisamos buscar por uma vida melhor? Amém, glória a Deus. Isso é bom a gente estudar, é bom a gente trabalhar, sabe? É bom, é digno. Mas, queridos, nós não podemos negligenciar o reino. Nós não podemos viver somente o secular e esquecer que nós somos pessoas espirituais, amém? Então, pois ele mesmo disse, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperares. Então, queridos, Deus ele tem uma história preparada para nós. Sabe, ele tem uma história, ele sabe de todas as coisas, ele sabe da sua história, ele sabe qual é o seu propósito. Então, o nosso objetivo é buscar nele o nosso propósito. Sabe, é viver para a honra e glória do Senhor Jesus, buscando todos os dias o nosso propósito nele. Uma frase muito interessante é o seguinte, que possamos escolher a linda história de Jesus para nós e não os rascunhos de Satanás. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus ele tem uma linda história para nós, mas Satanás ele também tem uma história. Só que a história de Satanás é um rascunho, é uma coisa toda rabiscada. E às vezes a gente está preferindo escolher o rascunho do que escolher a história que Deus ele tem para nós. Sabe, que nós possamos, como igreja, escolher a história de Jesus para nossas vidas, amém? Para finalizar, como você tem gasto a sua vida aqui na terra? Você tem investido na sua alma? Você tem tirado Jesus da sua lista de prioridades e propósitos? Hoje você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus e também de se consertar com Ele. Busque viver os propósitos de Deus na sua vida. Afinal, a sua alma, ela vale tudo. Amém? Queria convidar você a se colocar de pé, vamos orar.